Muito boa noite, caros colegas que estão nos acompanhando. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber Carlos Wizard Martins. Tudo bem, Carlos? Satisfação é minha, Paulo Gaspar, estar com você e todos que estão sintonizados e ainda vão estar sintonizados conosco nessa noite. Muito obrigado. Bom, Carlos, eu tive o prazer de conhecer há uns 15 anos atrás, a gente trabalhou juntos aí em alguns projetos, e quem diria que depois de 15 anos eu estaria aqui, né, frente a frente, com outro objetivo totalmente diferente, eu seguindo um rumo diferente, que não é a minha profissão, arquitetura, e você já não está mais na frente da Wizard, como você estava na época, você já abriu outras milhares de frentes aí incríveis, né, você é um cara multidisciplinar, e eu queria saber se você vai entregar a fórmula do sucesso para a gente hoje aqui. Essa é uma pergunta recorrente, Paulo. E o que eu sempre respondo é que o sucesso é composto por vários elementos. Ele acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Isso significa que, de alguma forma, todos estamos num processo contínuo de transformação. Nós estamos num processo contínuo de amadurecimento. Mais cedo ou mais tarde, vai passar por nossa frente uma oportunidade. Quem estiver preparado vai abraçar a oportunidade. E isso vai fazer toda a diferença na sua trajetória. Muito bom. Então, conta para a gente aí, quem ainda não conhece a sua trajetória, um resuminho, né? Desde da sua história sofrida, uma infância humilde, né? E até o sucesso de hoje aí. Qual que é um histórico seu, por favor? Maravilha, Paulo. Então, olha só, eu nasci em Curitiba. Meus pais, cada um deles, começou a vida de uma forma muito simples. Minha mãe se casou, tinha 17 anos. Meu pai era motorista de caminhão. Imagina só a situação que eles começaram a vida a dois. E os anos foram passando e os filhos foram chegando. Eu fui o primeiro, depois veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, Paulo. Então, de repente, meus pais estavam com 7 filhos pequenos e minha mãe era costureira. Eu ficava como o auxiliar dela, porque meu pai viajava a semana toda. Então, pegava o caminhão na segunda e só voltava no sábado. E o mais velho, eu aprendi, Paulo, que ele é o primeiro a apanhar quando é criança, sabe? Porque se os pequenos são bonzinhos, o mérito é totalmente da criança. Mas se os pequenos fazem alguma confusão, quem apanha primeiro é o mais velho. Então, acho que, de alguma forma, esse senso de responsabilidade já começou na infância. Mas, mais tarde, o meu pai se transformou no meu grande herói, porque nas férias da escola, ele me levava viajar no caminhão. E, para mim, montar naquele caminhão e pegar o interior do estado do Paraná, ali era estrada de terra, não tinha esse asfalto, a estrada de asfalto bonito hoje com pedágio, mão dupla e tudo mais. E foi ali que eu comecei, então, a desenvolver o espírito empreendedor, porque meu pai, ele é bastante racional. Eu, na época, com 12, 13 anos, muitas vezes ele ficava sentado no banco do motorista e dizia: filho, você vai entrar no mercado, você vai ver se eles estão precisando comprar alguma coisa, daí você vai vir no caminhão, você vai tirar as mercadorias, vai entregar, você vai receber o dinheiro, vai fazer uma nota fiscal e vai trazer o trabalho pronto para o pai. Gente, eu me sentia a pessoa mais importante da face da Terra, porque de repente estava fazendo todo aquele processo que, entre aspas, um adulto, um profissional fazia. E aquelas experiências, Paulo, me ajudaram a enfrentar as pessoas, não ter medo das pessoas, lidar com as pessoas, negociar com as pessoas, vencer barreiras, de alguma forma argumentar e, o mais importante, me deu uma autoconfiança e tudo isso aconteceu de uma forma muito natural. No entanto, eu tinha um sonho como criança. E sabe qual que era o meu sonho, Paulo? O dia que eu crescer, eu quero ser um motorista de caminhão. Olha só como nós somos influenciados pelo ambiente que nós vivemos. E meu pai viajava toda semana, e eu me lembro ainda que, de tempos em tempos, tinha aqueles postos rodoviários, e os guardas, os
polícias federais paravam o caminhão e queriam ver os documentos, queriam inspecionar a carga. E eu, como criança, rapaz, eu achava muito bonito, sabe? Aqueles guardas com aquele uniforme, um cap bacana, toda uma indumentária. Daí um dia eu falei para o meu pai, pai, eu acho que eu não quero mais ser motorista de caminhão, eu quero ser guarda rodoviário. E logo meu pai disse, não, meu filho, você vai ser motorista de caminhão. Eu não quero que filho meu fique dando muito para os outros. Mas a minha trajetória só mudou, caro amigo Paulo, quando os meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E naquele momento, esses rapazes norte-americanos vieram para o Brasil e eu comecei a aprender inglês com eles. E eles colocaram um sonho na minha cabeça, que era um sonho quase que impossível. Eles diziam assim, filho, você vai crescer e um dia você vai poder estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade lá em Utah. Paulo do céu, para mim isso daqui era uma ilusão. Meu pai motorista de caminhão, minha mãe costureira, 7 filhinhos pequenos para criar. Como que eu ia poder imaginar que um dia eu iria para os Estados Unidos estudar? Mas graças ao apoio daqueles jovens missionários, na época certa, no momento certo, eu acabei sendo aceito, admitido na Universidade Americana. Então, daí sim, é que o cenário mudou totalmente, porque daí eu passei a ter uma visão diferente de mundo. Uma coisa. E aí depois você... Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. E aí você entrou na faculdade e depois? Então, olha só que curioso. Década de 80, eu, jovem universitário, não fazia a menor ideia qual curso eu deveria seguir. Não tinha nenhuma inclinação, nenhuma tendência, nenhuma facilidade, não tinha, assim, um dom que me dissesse, Carlos, vai para cá que você vai se dar bem. Então, essa é uma questão importante, porque, às vezes, o jovem, ele também fica indeciso em qual curso seguir. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu tomei uma decisão racional. Ou seja, eu quero me formar numa área que, quando eu completar meus 3, 4 anos de faculdade, com certeza eu vou conseguir um bom emprego. Então, naquela época, o que garantia um bom emprego era a área de informática, computação, ciências, análise de sistemas. Então, foi o que eu fiz. Embora eu não entendesse nada de computador, não tinha a menor experiência, nunca tinha mexido, nunca tinha posto a mão no computador, mesmo porque na década de 80 estava começando a computação no Brasil. Mas eu me submeti, fiz o curso, e da mesma forma que eu imaginei, aconteceu. Quando terminei o curso, logo fui contratado. E a empresa que me contratou me mandou para a central, para a sede deles, lá nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano em Ohio. E depois fui transferido para a região de Campinas, onde que eu moro atualmente. Então, ali tem um aspecto muito curioso. Muitas vezes os jovens me perguntam, Carlos, que caminho devo seguir para ter o sucesso? Pois não. Eu respondo da seguinte forma, tem 3 caminhos. Ou você vai se qualificar para ser um executivo e vai fazer uma carreira belíssima, ou você vai se qualificar para ser um servidor público, e daí você pode fazer concursos, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, ou então você vai ser um empreendedor. Então, naquele momento na minha vida, tudo que eu queria era ser um executivo. No entanto, depois de ter passado 1 ano nos Estados Unidos, ter sido transferido para o Brasil e atuado mais 1 ano aqui, de repente me deu assim uma inquietação. Algo me dizia que talvez aquele não fosse o meu caminho. Então, eu comecei a questionar a mim mesmo, porque eu já estava com 30 anos, já tinha filho, já estava basicamente de um bom emprego, com uma boa remuneração, estabilidade, com todos os direitos trabalhistas. Mas, lá no fundo, eu não estava me sentindo realizado. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que é a situação mais básica. Eu comecei a pensar, se eu for empreender, eu vou empreender fazendo o quê? Plano A, plano B, plano C? Então, eu peguei uma folha de papel sulfite com a minha esposa, uma caneta, e começamos a fazer projeto
número 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4. Fizemos uma lista dos 10 projetos. Se bem que eu não entendia e não tinha experiência e não tinha nenhuma vivência em nenhuma daquelas áreas. Mas, de alguma forma, comecei a pensar naqueles projetos. Bom, enquanto estava pensando nesses projetos, eu comecei a dar algumas aulinhas de inglês para os colegas que trabalhavam na fábrica. Eles me diziam: Carlos, você passou muitos anos nos Estados Unidos. Você podia dar algumas aulinhas de inglês? Pois não, por que não? Eu comecei dando aulas de inglês, então, na minha casa, à noite. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Mas olha só que curioso, Paulo, isso aqui é interessante a gente parar e analisar, porque às vezes a pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade, tem um potencial nas mãos, mas ele próprio não consegue ver o potencial que ele tem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava dando algumas aulinhas de inglês de forma amadora, doméstica, particular, mas eu nem conseguia ver como um projeto comercial. Eu pensava, isso aqui é somente um complemento para a minha renda. Quando você vai perguntar, bom, em que momento foi que aquele projeto doméstico se transformou num projeto de vida? Então, isso aconteceu no dia 1º de maio de 1987. O pessoal dizendo, nossa, mas que memória! O que foi que aconteceu nesse dia que marcou tanto? Eu vou contar para você. Eu estava saindo aqui da região de Campinas, indo para Curitiba, né, 1º de maio, feriado, passar o final de semana com meus pais. Eu com meu carrinho, junto com a minha esposa Vânia, e os meus filhos Charles e Lincoln, deitadinhos no banco de trás. Naquele tempo não tinha cadeirinha, não tinha cinto de segurança, essas coisas todas. A meninada ia dormindo e deitadinho ali no banco. E eu, na estrada, rapaz, BR-116, dirigindo meu carrinho, a esposa dormindo no banco do passageiro, mas o meu pensamento estava lá nas nuvens. Meu Deus, qual vai ser o projeto da minha vida? Já fui para os Estados Unidos, já voltei, já estou empregado, não estou satisfeito. E fiz uma lista de 10 projetos. Qual será o projeto da minha vida? Enquanto eu dirigia o carrinho, Paulo, a resposta veio assim com uma inspiração. O teu projeto são as aulinhas de inglês. Confesso, Paulo, que eu não me entusiasmei não, viu? Aulinhas de inglês, será que isso daí vai me transformar? Aí continuei dirigindo meu carrinho e fui pela estrada fora. De repente, disse, mas Carlos, não são somente aulinhas, é uma escola de inglês. Confesso também, eu pensei, nossa, mas uma escola de inglês, isso vai transformar a minha vida por completo? Continuei dirigindo o carrinho pensando. E, de repente, a inspiração veio. Não são somente aulinhas, não é somente uma escola, é uma rede de escolas de inglês. Daí eu fiquei impressionado. Daí sim, eu fiquei motivado. Mas logo em seguida eu pensei, mas meu Deus, como que eu vou fazer uma rede? Eu só tenho alguns alunos, eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não tenho pessoal, não tenho equipe, eu não tenho ponto, eu não tenho tudo, uma instalação. Agora, a resposta que eu recebo é que vou fazer uma rede. E daí veio na minha cabeça um versículo da Bíblia, que se encontra em Mateus 7:7, que diz assim: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E daí, a partir daquele momento, eu sabia de uma coisa. Embora eu não soubesse e eu não tivesse experiência, Deus sabia e Deus tinha experiência. E o mais importante, se eu fosse buscar essa, digamos, essa resposta, eu receberia. Então, foi um caminho baseado na fé. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Carlos, você acha que a fé teve uma importância, teve uma influência na tua trajetória? E hoje eu vim aqui, Paulo, para dizer que sim, 100%. Porque, de fato, se você parar para analisar toda a minha trajetória e todo o meu passado, não vim de família rica, não tive pais que me deram fortuna, não herdei grandes heranças, pelo contrário. Meu pai, conforme eu citei, sempre foi um humilde motorista de caminhão. Mas, graças àquela experiência vivenciada nesse dia 1º de maio de 1987, um novo horizonte se abriu. E, apesar de estar começando da forma mais simples, eu sabia que tinha um panorama. Mas olha só que curioso, eu falei que quando eu era criança eu pensava que eu queria ser motorista de caminhão. Agora, então,
eu comecei a pensar, bom, então o meu futuro é ser professor. E eu descobri que professor pensa como professor, Paulo. E o professor, eu comecei assim, olha, bom, se eu vou ganhar dinheiro dando aulas de inglês, então eu vou fazer uma meta. Eu quero ganhar R$ 10.000 por mês. Se eu der aula de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda, logo eu vou ganhar 10.000 por mês. Então, olha só que curioso. Então, eu comecei o meu negócio empreendendo, pensando como professor. E professor pensa o quê? Ele pensa em hora-aula. Ganhei, dei a minha aula, recebi. Se eu não dei a minha aula, não ganhei, não recebi. Então, passado um tempo, sabe o que aconteceu, Paulo? Eu estava dando aula de manhã, de tarde à noite, e todos os dias assim, de repente passei a ganhar R$ 10.000 por mês. Só que daí eu estava com outro problema pela frente. Eu pensei, o que vai acontecer se eu pegar a minha esposa, meus filhos, e sair um mês de férias, passeando, me divertindo, me distraindo aí para fora? No final do mês, a minha renda vai ser zero. E o que aconteceu se, por infelicidade, eu adoecer e não puder trabalhar? Ficar um mês acamado. Quanto que vai ser a minha renda no final do mês? Zero. Então, eu pensei, tenho que mudar o meu paradigma. Então, eu acho que essa é uma postura que todos nós, em algum momento, nós temos que fazer uma análise para ver qual que é a situação que nós estamos e como que nós podemos mudar dali para frente. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar mais de forma empreendedora. Eu tenho que ter parceiros de negócio em outras localidades, em outras cidades, de forma tal que eles possam usar a metodologia, o meu sistema, a marca, o treinamento, e eles terem seus próprios alunos, eles vão ter a sua renda e parte daquela renda virá para remunerar o sistema. Então, foi assim que eu fiz. E daí passei a percorrer o estado de São Paulo inteiro em busca de professores. Porque eu era um professor, pensava como professor e buscava outros professores. E o tempo foi passando, eu consegui 10, 20, 30, 40, 50 professores. Só que daí eu tive um outro problema, Paulo. Sabe qual que é? Eu descobri que professor é um excelente profissional de ensino, mas nem sempre ele tem a visão empreendedora, a visão empresarial. E alguns deles se contentavam em ter 5, 6, 7, 10 alunos e já estavam felizes. Outros 15, 20 alunos já estavam felizes. Mas eu pensava que eles iam ter 50, 70, 100 alunos. Então, passado mais algum tempo, novamente eu tive que mudar o perfil do meu parceiro. Em vez de buscar professores, eu passei a buscar investidores, pessoas com uma visão de mercado, uma visão ampla, de expansão, de crescimento, e muitos deles nem inglês sabiam, mas eles eram ótimos, pessoas na área comercial. Então, foi a partir daquele momento que a rede tomou uma proporção gigantesca, porque daí as pessoas passavam a alugar excelentes pontos, fazer uma bela reforma, mobiliar, decorar, fazer propaganda, promover a escola, e a escola se tornou, dessa forma, cada vez mais reconhecida. E foi seguindo esse modelo da franquia que nós saímos basicamente do ponto zero e chegamos a ter mais de 1.000 escolas no Brasil. Então, com frequência, eu digo que, na minha opinião, a franquia é o modelo de negócio mais seguro e mais rentável que a pessoa pode ter, porque ele já pega um modelo que já foi testado por anos e anos. Ele já pega uma linha de produtos que já foi aceita pelo mercado. Ele pega um treinamento, que é fundamental. E sem contar que ele recebe também a publicidade acumulada de anos e cooperada que vai ajudar a promover o seu negócio. Dá para ficar horas e horas aqui escutando, né? E
é sensacional. A gente fica viajando, né, enquanto você vai falando, porque é interessante ver o grau de empreendedorismo seu, né, o grau de talento que você tem. Outro dia entrevistei um amigo seu, amigo meu também, o Cláudio Fernandes, da Romana, Lemiato, etc., que é outro visionário que nem você, nas devidas proporções, ele do ramo de alimentação, né, o cara batalhador também, que veio lá de baixo, né, e a gente compara aí com o cara que tem um carrinho de pipoca, ou o cara que abriu a vendinha dele na esquina, né? É o mesmo espírito empreendedor, né? Aquela que nem você definiu muito bem. Ou o cara é servidor, ou ele é funcionário, ou ele é um empreendedor, né? E eu acredito que no Brasil a gente precisa ter mais, Carlos, mais empreendedores, porque hoje parece que teve uma época no Brasil que todo mundo queria ser funcionário público, né? Todo mundo queria passar no concurso e se dar bem na vida. Meus pais, os dois eram funcionários públicos, aposentaram, tal. Hoje a gente luta pela economia do Brasil, que tá em frangalhos, né? Que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, é por isso que eu estou entrando na política, eu cansei de pagar imposto, tem uma carga tributária igual dos países de primeiro mundo, só que a gente não tem o retorno que eles têm, né? E aí, esse é um trabalho que eu achei bonito de fazer, porque você falou da rede, né? Você, em vez de você pensar como professor, você pensou em uma rede de escolas e tudo mais, você foi atrás de diversos profissionais para formar uma rede. E eu não tenho essa capacidade toda, mas eu estou largando a arquitetura, entre aspas, para entrar para a política, porque eu estou entrando num partido que já é essa rede, né? É um partido que é novo, que tem já deputados federais, estaduais e tal, e aqui em Campinas é a primeira vez que vai ter uma eleição municipal. E eu estou entrando, não sou político, mas movido por esse espírito seu, que eu vou fazer parte de uma rede, que eu vou ser um empreendedor da política, ou seja, eu quero que o cidadão, como eu, você e todos os cidadãos brasileiros, tenham um potencial, vamos dizer, que o Estado não atrapalhe tanto como ele atrapalha para você poder desenvolver o seu talento, né? Você é um cara que, apesar do Estado, apesar de tudo, apesar das dificuldades, você tinha uma força interior muito maior do que tudo isso, você superou, você avançou e ninguém te para, né? Porque você tem algo mais do que a maioria das pessoas não tem, o que você tem, a gente tem que reconhecer isso. Mas cada um tem o seu talento, né? Como diz a parábola da Bíblia, né? Não tem o senhor lá que deu as moedinhas, moedinha para cada um, devolveu uma, devolveu duas, devolveu três, você devolveu 10. Teve gente que não devolveu nenhuma, né? Que ainda perdeu, não sabe nem onde que guardou a moeda. Enfim, é os 10 talentos, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita em destino? Eu acredito mais no trabalho do que no destino, porque tem algumas pessoas que elas se, digamos, penitenciam, elas se recriminam, porque o destino não lhes deu aquilo que elas queriam. Então, na verdade, eu acredito mais que o sucesso é uma escolha. E o sucesso, ele também pressupõe pagar o preço. Então, muita gente mesmo, milhares, milhões de pessoas almejam o sucesso, mas são poucas aquelas que estão dispostas a pagar o preço do sucesso, porque o preço do sucesso não é barato, ele é alto. E passa pela disciplina, pela resiliência, pela doação, aceitar uma causa, se entregar de corpo e alma, e isso é que faz a diferença no final da história. Ou seja, a pessoa apenas sonhar, apenas imaginar, apenas almejar, sem percorrer aquela trajetória, ele não vai chegar a bom termo. Então, respondendo novamente a sua pergunta, eu acredito muito mais no empenho, no trabalho, na dedicação, e um aspecto que eu sempre sou favorável é o trabalho em conjunto. Você falou que está entrando numa rede. Que bom, porque você não está entrando hoje num desconhecido. Você está entrando num partido que ele já está estabelecido, já tem um modelo, ele já tem toda uma governança, já tem suas próprias regras de conduta, ele já tem a sua missão, seus propósitos muito bem Tem exemplos a serem seguidos? Já tem exemplo de pessoas que vieram do setor privado e se dispuseram a entrar na vida pública, seguindo um modelo novo, né? O próprio partido, acho que foi muito feliz na escolha do nome, porque novo já está
deixando bem claro que é uma nova linha, uma nova conduta, um novo raciocínio. Assim como você deu o nome de Wizard para escolas de inglês, né? O nome é quase tudo, né? É certamente a pessoa que está em busca de fazer a diferença, Paulo, ela tem que entender que vai ir contra a maré, porque entrar naquela velha política é fácil, é uma política de acordos. Eu fiquei muito triste certa vez, está fazendo já uns 2 ou 3 anos, e me convidaram para um evento evangélico em São Paulo. E eu fui lá para compartilhar uma experiência que eu estava vivenciando lá em Roraima, acolhendo os venezuelanos, refugiados que estavam chegando em busca de melhores condições de vida. E aquele grupo, então, me convidou para dar uma palestra num evento evangélico. E eu fui compartilhar as experiências. Mas houve lá um momento de interação, de um coffee break, e daí eu comecei a ouvir as conversas que me deixaram muito triste, especialmente por se tratar do ambiente evangélico. Por que eu estou compartilhando isso? Porque, de repente, eles começavam dizendo, está vendo aquele indivíduo ali? Aquele lá foi na nossa igreja e ele fez uma série de promessas e nós nos alinhamos com ele. E depois ele nunca mais voltou na nossa igreja. Está vendo aquele outro pastor ali? Aquele lá tentou comprar a nossa igreja, mas nós nunca chegamos num acordo. Daí, gente, daí quando eu comecei a pensar, meu Deus, nós estamos aqui no meio de pessoas que se dizem pessoas evangélicas e daí começam a entrar em comercialização da fé. Então, isso é uma coisa que, lamentavelmente, em muitos casos, a gente vê isso não somente no setor político, mas, lamentavelmente, no meio religioso, onde as pessoas se confundem com aquilo que Jesus Cristo ensinou e aquilo que as pessoas têm como um interesse pessoal particular, comercial, político, seja o que for. Nessa hora você lembrou daquela parábola que Jesus fez o chicote, entrou no templo e expulsou os mercadores. Exato. Então, eu acho que a proposta que você abraçou, Paulo, de ter uma postura totalmente independente, não ficar aceitando conchavos, acordos, negociações, negociatas, gente, é isso que o Brasil está precisando. Carlos, deixa eu te perguntar, você vê algum futuro para você na política? Então, eu vou contar uma história para você que eu ouvi uma vez e nunca mais saiu da minha cabeça. Diz que um jovem, ele foi consultar um sábio. E ele falou para o sábio, sábio, eu quero ser líder na minha vida. Eu escolhi 3 áreas para eu ser líder. Eu quero ser o maior empresário do mundo. Eu quero ser o homem mais rico do mundo. O sábio ouviu o jovem e deu os parabéns. E qual que é a segunda meta que você tem? Eu quero ser o presidente do meu país. Eu quero ser a autoridade máxima no meu país. O sábio ouviu o jovem e deu os parabéns. E qual que é a terceira meta? Ele disse, eu quero ser o Papa. Eu quero ser o homem mais importante da religião. Novamente o sábio bateu o palmo para ele e disse, filho, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem 3 direções, 3 metas, 3 destinos que são totalmente antagônicos, filho. Porque se você quiser ser o homem mais rico do mundo, você tem que seguir um caminho. Se você quiser ser o político mais eminente do seu país, é um outro caminho. E se você quiser ser o Papa, vai ter que ser outro caminho. Então, eu descobri na prática, Paulo, que nós temos que saber qual que é a nossa missão. Então, eu já me reuni com meus filhos, eu tenho uma missão que é promover o empreendedorismo. Ou seja, eu acredito que, através do empreendedorismo, nós conseguimos transformar a vida de milhares de pessoas, tanto no aspecto financeiro, social, na condição de educação, transformação de ambiente, de residência, ou seja, uma transformação completa. Então, a partir do momento que eu assumi isso como uma missão de vida, então, daí a questão financeira, a questão de ganhar mais ou menos dinheiro passa a ser secundário.
porque daí você aceita aquilo como um chamado de Deus e você vai ajudar as pessoas. Então, hoje a minha satisfação está nesse sentido. Então, você vai perguntar, Carlos, você nunca foi convidado para ser prefeito, governador, senador, deputado? Fui convidado para todos esses cargos, gente. E a hora que eu quiser, ou se eu quisesse, eu posso dizer com antecedência que eu teria apoio de milhares e milhares de pessoas. Mas eu não sinto que esta é a minha missão. Então, também eu não quero estar numa situação em que você não está totalmente dedicado, de corpo, de alma, o coração voltado naquela missão. Daí eu estaria lá por interesse, e esse não é o meu interesse. Quem sabe um dia, né, Carlos? O mundo dá voltas, né? Então, a única condição é ser Deus bater na minha porta e dizer, Carlos, agora larga todo esse negócio aí e você vai entrar na vida pública. Então, Perfeito. se algum dia isso acontecer, daí com certeza eu vou considerar. Olha, espero que isso aconteça, viu? Porque aconteceu comigo, devido às proporções, eu apenas um arquiteto, trabalhador, empreendedor, e quando começou aquelas manifestações lá, a mosquinha da política me picou, depois eu conheci o Partido Novo, e aí foi o reunir o útil ao agradável, agora aqui tentando, como vereador, facilitar a sua vida, tá? Porque aí eu vou lutar para a prefeitura cobrar menos imposto de você, para que você possa empreender mais e gerar mais emprego, mais renda e ajudar a nossa cidade aqui. Bom, eu sei que você tem apenas 5 minutos agora, né? São 20 horas e 40 minutos, a sua agenda está super lotada hoje. Eu não vou abrir para perguntas aqui, porque eu preciso aproveitar cada segundo com você, porque não sei lá quando eu vou ter outra chance. E eu queria que você falasse sobre essa sua aventura, não, a sua missão com aos venezuelanos, né? A sua missão que você largou tudo aqui para fazer uma coisa totalmente diferente. Não, não que você já não fizesse isso a vida toda, você faz parte da sua igreja, tal, mas aí parece que você destinou todo o seu tempo para isso, né? Como é que foi? Em 2018, eu e Vânia, minha esposa, nós fomos literalmente chamados pela igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias para passar 2 anos na divisa do Brasil com Venezuela, acolhendo os refugiados que atravessavam a fronteira e vinham para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Então, ali, nós tínhamos vários desafios. Primeiro Roraima, gente. Quem já foi para Roraima sabe, é o estado mais pobre desse país. É um estado que 70%, 80% da população são servidores públicos. Lá não tem grandes indústrias, não tem grandes empresas, não tem comércio significativo. E as pessoas, então, que chegavam ali, elas ficavam literalmente na rua, nas praças, nas igrejas, ficavam esperando por algum tipo de acolhimento. O Exército montou alguns campos de refugiados, mas começou com 1.000, 2.000, 3.000, de repente tinha 10.000 refugiados ali, debaixo daquelas barracas, uma temperatura elevadíssima. Então ficou muito claro que nós precisamos tirar aqueles venezuelanos refugiados de lá e trazê-los para outras regiões do Brasil, especialmente na região economicamente ativa, né? Ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, consegui uma negociação excelente com as companhias aéreas. Começou com a Azul, depois a Gol e a Latam. Ou seja, cada voo que saísse de Roraima em direção ao sul, tivesse 1 assento, 2 assentos, 3 assentos vagos, eles nos doariam, cederiam gratuitamente aquele assento para uma família de refugiados. Então, graças a esse acordo, que posteriormente foi firmado na Casa Civil, em Brasília, nós conseguimos, Paulo, transportar 12.000 refugiados a custo zero. Você sabe, uma passagem daqui a Roraima não sai por menos de R$ 1.000, R$ 1.500. Multiplica isso daí por 12.000, você já viu a fortuna que isso daí era. E o que conseguimos também? Cooperação, parcerias com dezenas e dezenas de empresas que davam oportunidade de emprego para esses refugiados. E daí o acolhimento. O acolhimento ficava por conta das igrejas. E aqui, quando eu falo igreja, de todas as denominações. Igreja católica, espírita, batista, adventista, presbiteriana, universal do Reino de Deus, quadrangular, mormons, o que você pensou, nós conseguimos de apoio.
Então, a partir do momento que o refugiado tinha transporte, tinha trabalho e tinha um acolhimento, pronto. Foi tudo que nós precisávamos. E eu registrei todas essas experiências nesse livro, chamado Meu Maior Empreendimento. Então, você que está sintonizado conosco, hoje ainda você pode ter esse livro no seu celular. Basta você entrar no site www.eufassopartedasolução.com.br e você vai ter acesso a esse livro. Repito, www.eufassopartedasolução.com.br. Então é isso, Paulo. Parabéns aí pela tua decisão. Faço votos de sucesso na tua campanha, que você consiga levar avante o teu sonho. Carlos, muito obrigado. Foi uma honra, foi sensacional. E sucesso, força aí no seu caminho. E nós aqui, vamos com Deus. E abraço a todos que nos assistiram. Tchau, pessoal. Tchau, Carlos. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.